Olá, estudantes da terceira série. Hoje vamos falar sobre o fim do período da União Soviética e a transição para o capitalismo. Dentro dessa perspectiva, a professora Joyce aqui vai desenvolver a temática, principalmente com o objetivo de estruturar a dissolução da União Soviética e a estruturação desse modelo e como ele refletiu no mundo em que nós vivemos atualmente. Claro que você deve ter em mente, e isso como pilar da aula de hoje, o conceito de União Soviética, o que significa União Soviética e quem fazia parte dessa chamada União Soviética. Dentro dessa temática, obviamente, temos que ter a noção de que estamos falando de um período Guerra Fria como sendo o apogeu de toda essa temática União Soviética. Só que não devemos esquecer as principais organizações em termos de conteúdo da Guerra Fria, que é uma guerra que não teve literalmente uma estrutura militar sendo desenvolvida, nem em território norte-americano, nem em território soviético. Existiram conflitos, sim, durante esse período, que vai de 45 a 1991, muitas vezes. Algumas referências trazem 89, mas essa discussão teve conflitos em outros lugares. E o termo fria vem no sentido da discussão ideológica tratada entre esses modelos, que um defendia a permanência do capitalismo e a outra a inserção de um novo modelo chamado socialismo. Para a União Soviética, o que se deu, não se deu com esse nome União Soviética. Nós temos que observar que durante o período da Primeira Guerra Mundial, observem ali, nós tínhamos uma União Soviética muito debilitada e que estava participando nas guerras e que, infelizmente, andava levando algumas noções não tão favoráveis, ou seja, ela estava tendo algumas derrotas. Isso preenchido por toda uma dinâmica ligada à estrutura monárquica, à estrutura do proletariado ou à estrutura também agrícola do lugar, fermentou ideais diferenciados que foram estruturados em cima de uma defesa, de uma modificação. Então, a retirada da monarquia para uma soberania mais republicana. Isso vai se dar na chamada Revolução Russa, em que literalmente nós vamos ter pessoas defendendo uma nova dinâmica à chamada Rússia. Quando eles implementaram esse modelo, visto por muitos estudiosos e defensores da temática socialista, o que aconteceu foi que alguns países vizinhos se sentiram interessados em unir-se àquela temática. Então, à medida que esses países foram se anexando ao território da Rússia, foi se estabelecendo um acordo. Observe, eles se anexaram, mas eles não perderam identidade. Por que a gente identifica isso? Nós identificamos até pelo nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então você tem que entender que não é um país. Você tem a Rússia e você tem países vizinhos que se uniram a uma temática da defesa sem perder a sua total autonomia. Eles permaneceram com uma certa autonomia, tanto que cada uma das repúblicas, mesmo durante o período da Guerra Fria como um todo, tinha o seu próprio presidente, subordinados ao presidente da União Soviética. E isso pode ser visto pelo nome, veja a quantidade de países. Aqui o único que não coube no slide foi o da Geórgia, mas nós temos todos esses países que formavam então gigantesca União Soviética. Gigantesca sim, porque dentro de um cenário estrutural, estamos cientes que o maior país do mundo é a Rússia. Você imagine juntando tudo isso como ela ficou. Isso já por si só impactou o mundo em termos visuais. Então, a formação desse gigante com um novo modelo suscitou em muitos países a discussão: será que o modelo que eu sigo é o correto? Será que esse novo modelo não é melhor? Então, essas discussões, essa situação começa a desenvolver muito o desenvolvimento dessa temática a ser discutida em cada país. Só que cada país, obviamente, desenvolveu uma discussão diferenciada. Claro que em alguns crises políticas desenvolveram discussões, em outros crises econômicas, em outros potenciais desgastes ocorridos provenientes da participação tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Então, se nós analisarmos o porquê de cada país começar a discutir, nós vamos ver que teve N itens. Mas dentro dessa temática a gente já percebe que a evolução da União Soviética se dá de maneira satisfatória, abrangendo novos países socialistas. O problema se deu
é que no decorrer do processo, a União Soviética atingiu um patamar muito grande em que ela tinha que se estruturar dentro desse cenário de comunidade em que ela se estruturou e além dar suporte aos países que tinham entrado no sistema socialista. Nessa situação, era visível que havia a defesa de uma economia estatal, controlada totalmente pelo Estado e totalmente planificada. Essa situação de economia estatal e planificada impediu o desenvolvimento ou não colaborou para um desenvolvimento rápido, dando a estrutura financeira muitas vezes necessária para a estruturação de guerra. Então, o que aconteceu? Gradualmente, essa planificação foi dando um ar de diminuição no desenvolvimento econômico da União Soviética e, por consequência, de todos os países que gradualmente também se tornaram socialistas. Isso, logicamente, começou a dar origem ao fim da União Soviética. Esse fim da União Soviética foi bastante traumático, claro que não houve uma intenção muito clara de início, e sim uma sucessão de acontecimentos que fizeram com que literalmente começassem a faltar, imagine, matéria-prima e alimentos, que faziam com que a população novamente tivesse uma insatisfação. O interessante é você observar que foi uma insatisfação que se assemelha muito àquela que deu origem à Revolução Russa. Então foi um remake do que tinha acontecido na Revolução Russa. Então, obviamente, a crise desencadeada agora pelo modelo socialista, no qual a sociedade passava por momentos de escassez, fez com que novas situações fossem deflagradas, discussões fossem travadas e, obviamente, reformas fossem necessárias. Dentro dessa situação, nós vamos ter uma visualização de alguns itens que são importantes para vocês entenderem o tamanho dessa crise. Então nós temos uma concentração de poder muito grande nas mãos do governo, o que tornavam muitos insatisfeitos porque queriam participar mais. Você tem, gradualmente, por ter essa concentração e essa concentração não dar conta, você tem um enfraquecimento desse poder central. Essa forma de talvez não perder o poder foi colocada de maneira a estabelecer cada vez mais censura, cada vez mais autoritarismo, o que gerou, obviamente, situações contraditórias, como, por exemplo, o controle da igreja e das demais religiões, visto o tamanho do território a qual estou me referindo, União Soviética. Além do que, o Partido Comunista, que sempre deu uma sustentação muito boa a toda a organização soviética, começou a enfraquecer. Além, é claro, de toda a pressão sofrida durante o período da Guerra Fria, provocando uma constante necessidade de uma autoafirmação de que o modelo é o melhor, o modelo é isso, o modelo é aquilo. E isso, logicamente, gerou uma crise gigantesca. O último presidente soviético ainda tentou fazer algumas modificações. Essas modificações tinham um cunho de tentar modificar essa organização muito centralizada e as principais reformas por ele colocadas em prática foram a Glasnost e a Perestroika. Essas duas modificações, elas tinham o cunho de talvez abrir um pouquinho a economia, de maneira a frutificar e a possibilitar o desenvolvimento tecnológico da região soviética principalmente. Nela, logicamente olhando aqui o conceito, a perestroika, nós vamos ter uma mudança literal do sistema de produção local. Então as cooperativas começaram então a desenvolver metodologias particulares, começaram a se organizar de uma maneira a efetivamente possibilitar um crescimento da tecnologia, principalmente agrícola, e também da estrutura industrial. E a Glasnost, reformas políticas de maneira a descentralizar, dar mais liberdade de expressão, viabilizar mais informação, ou seja, dar uma noção de maior dinamismo a toda a economia e a toda a sociedade soviética. Mas, infelizmente, essas modificações aconteceram a partir de 1985, ou seja, levando em conta que a União Soviética literalmente se formou em 1922, falar em 1985 significa defender uma ideia muitas vezes já praticamente esgotada. Então, não deram conta de abranger todas as insatisfações geradas pelo sistema colocado da União Soviética. Enfim,
mesmo com a trajetória em 1985, em 1991 decreta-se o fim da União Soviética. Dela, então, nós vamos ter a dissociação dos países envolvidos, eles voltam a ser totalmente autônomos, então o nome União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixam de existir e voltam a usar os seus nomes de maneira independente. Então gravem, você não deve falar que a Rússia, por exemplo, passou a ser capitalista. Não, a Rússia era capitalista durante o período de 22 a 1991. Passou a ser socialista e a partir de 1991 ela volta a ser capitalista, bem como os países vizinhos também voltam a ser capitalistas. Isso é interessante porque a partir da visualização dos países que ficaram meio órfãos, porque afinal de contas a Rússia cuidava dos menores. Então eles têm que formar uma espécie de organização para dinamizar e retomar a sua estrutura econômica, política e social. Essa estrutura é a CEI, Comunidade de Estados Independentes. É um projeto de cooperação mútua entre os países para não deixar tão débil a construção dessa identificação local para cada país. Então, mesmo com certa independência, eles ainda fazem trocas comerciais, há uma liberdade da produção industrial vinculada às trocas com menor taxação de impostos para possibilitar, lógico, um avanço econômico. Em contrapartida, a gigante da União Soviética, a Rússia, passava por um alto de inflação, que vai ser desenvolvido por várias temáticas, mas vai começar a recuperar e a chegar ao cenário atual a partir de 1994, com já a inserção do atual presidente Vladimir Putin dentro do cenário político e militar da hoje Rússia capitalista. Essas situações, lógico, devem ser encaradas como sendo inserção para novas temáticas, então você percebe Rússia e os demais países criando bancos, fazendo bolsa de valores, inserindo novas tecnologias industriais, fazendo uma organização econômica diversa, claro que tentando lidar com toda a temática que vinha se sobrepondo já há muitos anos, ou seja, muito desemprego, muito crescimento de pobreza, desigualdade, entre outros elementos. Fechando agora com uma atividadezinha onde você, conforme o texto e os seus conhecimentos e tudo isso que eu falei agora, explique como culminou o processo da formação da Comunidade de Estados Independentes. Eu volto rapidinho com uma sugestão de resposta.
Então, dentro da perspectiva da classificação da comunidade de estados independentes, olhando a atividade, obviamente nós temos que identificar qual o processo que culminou na formação das comunidades de estados independentes. Então, dentro dessa característica, a gente olha para os países e essa sensação de órfãos no quais eles ficaram deu uma sensação bem contraditória para o momento histórico que eles viviam, que seria uma retomada do seu crescimento. Essa retomada se possibilitou através dessa união, que é o que está destacado aqui. Então, a formação da comunidade de estados independentes viabilizou a esses países uma estruturação, não só política, mas econômica e militar, que viabilizou uma situação de retomada do crescimento econômico estruturada no sentimento de independência proveniente dessa nova situação dos países. Isso é muito interessante e que vai possibilitar um bloco econômico vigente até hoje em nossos dias. Então, iniciou-se com um processo, com um objetivo, e atualmente tem uma outra situação, um outro viés que dá uma sustentação muito boa aos países cientes de que são países em sua maioria pequenos e que necessitam dessa organização, desse dinamismo econômico. Outra possibilidade de atividade que a gente pode fazer é em cima desses questionamentos, principalmente em cima da pergunta, e que se você quiser fazer uma pesquisa, temos a indicação aqui desse texto. Nessa indicação, através desse QR Code, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o fim da União Soviética, no qual eu questiono com a seguinte pergunta: a Rússia é um país capitalista hoje? Ou ela sempre foi um país capitalista? Qual seria a análise que poderia fazer em termos de Rússia? Uma vez que na atividade anterior fizemos uma análise da comunidade de estados independentes, qual é a análise que você faz em termos de Rússia no atual cenário mundial? Voltamos já já.
Então, dentro da perspectiva da análise em cima de Rússia, a gente pode fazer uma avaliação bem interessante. Destacado aqui algumas características daquela reportagem que o QR Code fornece, o subsídio, nós percebemos que a Rússia, apesar de configurar num sistema de crise, logo no final desse processo da União Soviética findando, nós temos uma Rússia hoje, a partir de 1991, principalmente a partir de 1994, uma principal líder em várias situações. Então vemos ela se destacando em termos de gás natural, vemos ela se destacando em material de recurso energético, em petróleo principalmente. Também temos uma grande estrutura russa cercada em termos de PIB, teve um ressurgimento e um reerguimento da indústria em termos de território russo, além de estruturar de uma forma bem efetiva o seu sistema de exportações. Então, nos últimos 25 anos, principalmente a partir da década de 90, nós vemos uma retomada vertiginosa da estrutura econômica russa. Isso viabilizou a entrada dela no mercado mundial, mesmo tendo passado por uma grave crise financeira na década de 70, 80, culminando em 90. Então, olhar para a Rússia hoje e ter essa perspectiva da retomada que ela conseguiu, fazendo com que hoje ela tenha 52% de receita em orçamento aplicada nessa reestruturação, mostra o crescimento e o poder que a Rússia tem. Isso dentro do cenário mundial configura e colocou ela dentro de um patamar diferenciado. Ela, por exemplo, começou a figurar dentro dos países mais ricos do planeta, dentro daquele grupo chamado G7, que durante muito tempo só tinha 7 países, conceituados como sendo os mais ricos do mundo, passou a se chamar G8 para concretizar a entrada da Rússia nesse atual cenário evidenciado pela atividade. Claro que espero que vocês tenham assimilado, então, todo o processo de dissolução da União Soviética, desde sua formação até sua dissolução, entendido que foi um processo árduo e que envolveu vários países e que eles retomaram, então, o crescimento capitalista na atual conjuntura em que vivemos. E até um próximo encontro.